texto fora dos versículos 12 ao 16, e citamos o exemplo de Enéas como um homem movido pelo Espírito Santo é capaz de tornar o impossível possível e manifestar na terra o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Não podemos imaginar a dimensão do que é um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 5 do livro de Atos, que conta a história da igreja. Nós lemos os versículos 12 ao 16 e nos atemos até o 14. Nós tematizamos com uma resposta de Jesus a um homem que precisava de um milagre. E a este homem Jesus Cristo disse a ele: tudo é possível aquele que crê. Isto depois de uma noite de oração e jejum, com Pedro, com João e com Tiago. Glória a Deus. E um moço que tinha um filho endemoniado e que levou para Jesus e não encontrando, colocou nas mãos dos seus discípulos, que não foram à vigília, e eles não puderam expulsar. Decepcionados, abatidos e criticados pela multidão, depois em particular eles perguntaram para Jesus por que eles não puderam expulsar o demônio que estava naquele menino. E Jesus disse, Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé. E depois assegurou a eles uma verdade que serve para nós outros hoje. Esta casta só pode ser expulsa através da oração e jejum. Há uma grande necessidade, sobretudo, de nós que estamos no altar, de autoridade para expulsar demônios, castas de demônios. E é necessário que a gente, no mínimo dos mínimos, uma vez na semana faça um jejum. Hoje é apenas um jejum muito simples. Muito simples. Alguém perguntou para mim, deu uma ideia, disse, pastor, por que não faz o dia todo? Eu disse, porque o nosso povo ainda não está preparado para fazer o dia todo. E eu falei, nosso povo, me relacionando à nata do nosso povo, que são os obreiros. Glória a Deus. Se bem que sabemos que tem irmãs aí que dá banho
em muitos obreiros. E a Bíblia diz que nós devemos ser exemplo de quem? Os fiéis. Mas neste particular eu sei que nem todos podem dizer eu sou exemplo. É sério, muito grave isso. Então aquele homem disse que era a pequenez da fé. Pense comigo que é uma fé pequena. É uma fé de alguém que não lê a Bíblia. É uma fé de alguém que sempre arranja uma desculpa para não vir ao culto de doutrina. É uma fé de alguém que não gosta de escola dominical. É uma fé de alguém que não alimenta-se com a palavra de Deus diariamente, como alimenta o corpo diariamente. Eu gostaria, senhores, que vocês levassem muito a sério isto que eu estou falando. E não se esquecesse de pôr isso em prática, para o seu próprio bem. Pense a vergonha que é um demônio botar um obreiro para correr. Num determinado local, foi no Rio Largo, não? Uma mulher se endemoniou e o próprio obreiro quem deu testemunho, um presbítero. A mulher lá se endemoniou. Ele conversando, dando o testemunho. Eu não daria o testemunho daquele. E disse: irmã Antônia, a mulher ficou tão endemoniada, o demônio pegou ela, ela ficou assim. Ela disse: e o senhor fez o quê? Ele disse: eu saí e foi de perto. E eu saí e foi de perto, foi com medo. Ela toda troncha, toda de gosto. Deixa ela para lá com os demônios dela, eu vou embora. Glória a Deus. Um presbítero de uma igreja. Não foi no Rio Largo, não, graças a Deus. O presbítero desse merecia ser disciplinado. E aquele moço, Jesus disse que a fé deles era pequena. E a fé nossa, ela pode crescer e pode diminuir, dependendo muito do nosso relacionamento na terra e no nosso relacionamento no céu. Pense nisso. E depois o Senhor afirmou que se eles tivessem fé, por pequena que fosse, eles teriam autoridade até de mudar um monte de um lugar para outro. Mas disse: no tocante a esta casta, só sai com oração e jejum. Foi uma advertência. Disse: olha, vocês não só orem não, façam jejum também. Então eu recomendo essas palavras de Jesus a vocês. Do mínimo dos mínimos, faça pelo menos um jejum na semana, um por semana, de meia-noite a meio-dia. Pastor, mas eu trabalho. Meu irmão, eu trabalhava numa empresa e eu saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 7, 8 da noite. Mas eu nunca deixei de jejuar por isso. Eu jejuava trabalhando mesmo. Jejum é abstinência de alimentos. Era só eu não comer. Era simples assim. E orar? Eu orava trabalhando mesmo. Glória a Deus. Me movimentando, fazendo nota fiscal e orando. Glória a Deus. E jejuando também. Mas, amados irmãos, aquele homem, quando procura Jesus e não acha, ele chega junto aos discípulos, se ajoelha, pede compaixão, misericórdia pelo filho dele que estava endemoniado. Mas os discípulos não puderam fazer nada. Aleluia. E eu quero dizer que o Senhor
Disse aquele homem, depois que cura o seu filho, disse aos seus discípulos que eles precisavam orar e precisavam jejuar. No livro de Atos, no texto que nós lemos, capítulo 5 e 12, diz que os discípulos, agora sim, os que passaram por vergonha aprenderam a lição, e que não haja necessidade de que a gente primeiro seja envergonhado para depois fazer. Que a gente faça, tomando o exemplo de quem já foi. Que muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. No versículo 13, nos fala que alguns se ajuntavam a eles. Estava longe daquela realidade de vida espiritual. Mas o povo nutria uma admiração muito grande pelos discípulos. Do versículo 14, diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ou seja, a salvação de almas, lá em Atos, lá atrás você vai ver que era todos os dias, porque todos os dias eles oravam, jejuavam, evangelizavam. Aí a gente entra para o versículo 15, e aqui nós falamos de Pedro com Enéas, que era paralítico, vivia em cima de uma cama, e Pedro chegou lá e disse: Enéas, Jesus te dá saúde. Versículo 15. A vida de oração daqueles homens, que não será diferente com a nossa, se imitarmos. Que neste crescimento, pelos sinais, pela vida deles, as pessoas levavam seus enfermos às ruas, colocavam nos seus leitos e macas, para que pelo menos Pedro, passando a sua sombra, projetando neles, eles ficassem curados. Obviamente não era a sombra de Pedro que curava, quem curava era o Senhor. Mas a fé nutrida pelo povo, pelo que via na vida daqueles homens, era tão grande que eles acreditavam, até na sombra. O que nós estamos fazendo hoje, para que as pessoas acreditem em nós, para que a pessoa nos respeitem. Isso é muito sério. Versículo 16 nos dá conta de que cidades vizinhas, as pessoas das cidades vizinhas afluíam a Jerusalém, porque sabia que aonde a igreja do Senhor estava, havia solução para os problemas. E nós precisamos mostrar ao mundo, mostrar no bairro em que nós estamos, que a igreja ainda é o local, o lugar de se ter problemas resolvidos. Mas com muita tristeza, eu quero dizer algo que está se repetindo. E eu já passei, já corrigi e já pedi, mas voltei outra vez e estava de igual modo. Por conta do dirigente. É inadmissível a gente chegar numa Assembleia de Deus e estar as portas fechadas com 2 leões de sacra na porta. Quem entra? Isso no culto de doutrina, no culto de evangelista. Porta fechada e 2 guarda-costas na porta. Quem vem? Quem vai entrar? E eu cheguei em uma, quando eu olhei, eu me assustei. Eu digo, não, porque a porta está fechada.
Foi o dirigente que mandou. Eu digo, irmão, pode abrir. Mandei abrir. E entrei, ele não tinha chegado ainda. Quando ele chegou, disse, essa porta aberta, irmão. Isso foi o pastor que mandou, ele disse, fecha. Fecha. Deixa, se incomoda não que eu falo com ele. Ele mandou fechar para depois falar comigo. O certo era falar comigo para ver se podia fechar. Mas ele mandou primeiro fechar, desfez o que eu fiz, para depois falar comigo. Ele foi falar comigo. Dói, pastor, quero falar com o senhor, explicar ao senhor que essa porta está fechada, porque aqui é muito perigoso. Aqui é muito perigoso. Inclusive eu vim ali e a polícia estava atrás de 2 bandidos. Eu digo, oxalá que eles entrem aqui, irmão, para a gente orar por eles. Uma igreja assombrada, assustada, com medo, acovardada, não é igreja. É a igreja de pastor frio que não ora. Não, irmão, a igreja tem que estar com a porta aberta. Aberta. A gente fecha no culto de oração pela privacidade, que as pessoas não evangélicas vão entrar, vai ficar perdida, para ficar conversando, vai atrapalhar. Se bem que hoje não atrapalha mais, porque os crentes hoje entram no culto de oração para conversar. Para orar não. E nós precisamos resolver isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz que afluíam gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, levando atormentados de espíritos imundos. E o melhor, e todos eram curados. Atos 9:36. Atos 9:36. Aleluia. Pedro havia operado um milagre em Lida. Quando olha para Enéas, dá uma palavra. Enéas, Jesus te dá saúde e ele é curado. Vizinho a Lida, vizinho à cidade de Lida e de Sarona, estava Jope, ou Jope. E em Jope tinha uma discípula por nome Tabita, que significa Dorcas. Era uma mulher de notáveis obras, era uma mulher que fazia muitas caridades. E essa mulher, que era discípula, que fazia muitas obras, dava muita esmola, fazia muita caridade, como Cornélio, ela adoeceu e veio a óbito. Ela adoeceu e veio a óbito. E pegaram esta mulher, levaram-na para o cenáculo, o lugar de culto, de adoração e louvor ao Senhor. Como Lida era perto de Jope e lá estava Pedro, mandaram chamar a Pedro. Mandaram 2 homens e disseram: diga a ele que não se demore a vir. Vamos dar nome disso, é fé. Eles não enterraram a mulher, eles a levaram para a igreja e disseram: manda chamar Pedro. A gente só enterra depois que ele vê esse corpo, e vamos pedir para ele orar, que Deus pode fazer. Deus pode, é princípio, e nós temos que acreditar nisso. E está escrito não só que Deus pode todas as coisas, que nada lhe é impossível,
Mas está escrito também que tudo é possível a quem? Aquele que crê. Versículo 39 diz que Pedro, atendendo o convite, ele foi. E ao chegar, levaram-no ao cenáculo. Lá estavam todas as viúvas que cercaram a Pedro, chorando, mostrando as túnicas, os vestidos que Dorcas faziam enquanto estava com elas. Glória a Deus. Versículo 40, Pedro mandou sair todos, colocou-se de joelhos e orou. Por que ele mandou sair a todos? Porque ele tinha uma conversa pessoal e particular com Deus. Existem orações que têm que ser feitas em secreto, que tem que ser com a porta fechada. Na minha casa eu tenho, quem já foi lá sabe, o meu laboratório, o lugar que eu faço, que eu estudo, que eu oro e que leio. Eu até brinco quando os irmãos chegam, que vê um tapetezinho, eu boto embaixo do birô e quando vou orar puxo ele e tem um púlpito que eu me debruço sobre ele. Eu digo, olha irmão, estou como muçulmano, certo? Eu tenho o meu tapetezinho de colocar no chão. Glória a Deus. Ali é para as minhas conversas pessoais e particulares com Deus. É aquela conversa que as pessoas não podem ouvir. Porque tem coisas que a gente conversa com Deus, pastor Genival Bento, eu sei que o senhor tem essa experiência, e outros, que se alguém ouvisse, mandava nos amarrar e levar. Pedro mandou que tirassem todos. Aleluia. Ele colocou-se de joelhos, orou e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, ela sentou-se. Isto é algo sobrenatural. Isto é o mundo de Deus entrando no mundo dos homens, mas só dos homens que sabem dobrar os joelhos e falar com Deus. Glória a Deus. Versículo 32, obviamente depois que ela sentou, levantou, saiu, pense o avivamento que foi naquele dia no cenáculo. A notícia se espalhou, toda Jope tomou conhecimento, e só pelo testemunho de Tabita, todos ou muitos, glória a Deus, creram no Senhor. Pedro ficou ali muitos dias na casa de Simão, mas deixou uma marca poderosa de uma igreja viva, de uma igreja santa, de uma igreja poderosa, de uma igreja diferente, de uma igreja que ora, de uma igreja que não só faz, mas ensina como fazer milagres. E amados irmãos, é o nosso sonho
é o nosso desejo que a gente experimente, já que somos esta igreja da última hora, este avivamento. Um avivamento poderoso que proporcione individualmente a cada crente, sobretudo do altar para a igreja, uma vida de jejum, uma vida de oração. Eu tenho certeza de uma coisa: se você sair daqui hoje com o propósito de pôr em prática o que você já ouviu, você nunca mais será a mesma pessoa. Você sair daqui e dizer: a partir de hoje, todos os dias eu vou ler a Bíblia, no mínimo 3 capítulos, no mínimo 3 capítulos. Não precisa ser de uma vez só, não. Uma pela manhã, outra pela tarde, outra pela noite. 3 capítulos. Se você sair daqui disposto a orar, e pelo menos uma vez na semana fazer um jejum natural, que é de meia-noite a meio-dia, bebendo água. Não precisa tomar 10 litros de água, não, só para molhar a garganta se falar muito. Glória a Deus. Nunca mais você será a mesma pessoa, e Deus vai sim lhe usar poderosamente. Uma igreja avivada, um crente avivado, é um crente que ora, é um crente que jejuma, é um crente que conhece a Deus através da palavra e das experiências que vive com Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você fizer isto, sua vida mudará de tal forma que você não vai mais se sentir à vontade no mundo. O mundo vai lhe incomodar. Glória a Deus, porque o seu brilho vai trazer desconforto na vida daquelas pessoas que estão nas trevas, porque as trevas são encandeadas e desaparecem com o brilho da luz. Glória a Deus. Mas muito mais do que isso, se você jejuar e orar, você produzirá muitos frutos para o reino de Deus, para esta obra. Então não se esqueça, tudo é possível àquele que crê, mas quem crê, ele só crê porque conhece a Deus, tem comunhão com Deus e obedece a Deus. Se alguém não conhece a Deus, se alguém não tem comunhão com Deus, se alguém não obedece a Deus, essa pessoa não crê como precisa crer devidamente. Amém, amados irmãos? Graças a Deus. Vamos ouvir.